E aí, meu povo, eu fisioterapeuta Ramon Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, hoje nós temos mais um vídeo de React. E hoje aqui nós vamos ver um pouco sobre uma matéria que foi recentemente lançada aqui na internet, que apareceu até em portais de notícia, mostrando a relação de exercícios físicos com a mente humana. O tema vai ser basicamente esse. Primeiro vai ter essa matéria e depois vai ter o vídeo do Paulo Musi falando sobre esse assunto também. E é isso, galera, então manda a vinheta. Bom, o estudo em questão que eu falei é esse daqui. A matéria, no caso, eu peguei desse site da agência FAPESP e diz o seguinte: estudo sugere que exercício físico resistido com musculação pode prevenir sintomas de Alzheimer. Será que isso tem embasamento? Será que isso tem alguma correlação real? Vou ler aqui para vocês vão ler junto comigo essa matéria que vai falar um pouco sobre o artigo. Que diz que na prática de exercício físico resistido com musculação é capaz de prevenir, ao menos atrasar, o aparecimento de sintomas de Alzheimer e funciona como uma terapia simples e acessível para pacientes com a doença. A conclusão foi publicada por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e da USP também, na revista Frontiers in Neuroscience. Aqui nós temos que, apesar de idosos e pacientes com demência dificilmente estarem aptos a realizar exercícios aeróbicos de alta intensidade, como corrida, essas atividades são o foco na maioria dos trabalhos científicos relacionados à doença de Alzheimer. Realmente, quando a gente fala de doença de Alzheimer, geralmente os artigos, estudos têm mais relação com exercício, eles falam mais sobre exercícios do que qualquer outra coisa. Principalmente na área da fisioterapia, porque a gente trata o Alzheimer, a gente controla um pouco o Alzheimer com exercício. A OMS, por sua vez, recomenda o exercício resistido como melhor opção para a manutenção do equilíbrio e da postura e, consequentemente, a prevenção de quedas, que é muito importante para a pessoa idosa, a prevenção de quedas. Para observar os efeitos neuroprotetores dessa prática, pesquisadores do Departamento de Fisiologia e Psicobiologia da Unifesp e de Bioquímica do Instituto de Química da USP, que é o IQUSP, conduziram experimentos com camundongos transgênicos que possuem uma mutação responsável pelo acúmulo de placas beta-amiloide no cérebro. Essas proteínas se agrupam no sistema nervoso central, comprometem a transmissão das sinapses e causam danos aos neurônios, sendo considerados marcas típicas da doença de Alzheimer. Ou seja, eles pegaram camundongos que têm mutações que se assemelham com a doença de Alzheimer, para ficar mais explicado. Durante o estudo, os animais foram treinados para subir uma escada de 110 centímetros de altura, com inclinação de 80 graus, separados por 2 centímetros de distância. E aí eles progrediram a carga, 75%, 90%, até 100% do peso, que foi acoplado nas caudas deles. E o exercício ele mimetiza, ele simula o que pode ser feito em equipamentos utilizados em academias, para esse propósito, ou seja, musculação no caso. Ao fim do treinamento, que durou 4 semanas, amostras de sangue dos camundongos foram colhidas e os níveis de corticosterona, que é o hormônio equivalente ao cortisol nos seres humanos, está relacionado ao estresse e ao risco maior de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Eles foram medidos, foram recolhidos e foram medidos. As análises mostraram que o teor desse hormônio nos roedores treinados foi normalizado. Ou seja, os níveis de corticosterona nos roedores foi normalizado, igualando-se ao grupo controle, que colocaram 2 grupos, eu li um pouco o artigo, tá? Eles colocaram 2 grupos controle e esse grupo com a mutação. E eles viram que teve uma equiparação, no caso do hormônio corticosterona. Aqui tem uma fala do Dr. Henrique Corrêa Campos. Isso confirma que a atividade física pode reverter alterações neuropatológicas que causam sintomas clínicos da doença. Isso é muito importante você saber, porque tem muita gente que acha que o idoso não deve se mexer. E isso é muito errado.
principalmente o idoso com Alzheimer, ele precisa de alguma atividade. Aqui temos a fala da doutora Deidiane Elisa Ribeiro, que ela diz: observamos também o comportamento dos camundongos para avaliar sua ansiedade em campo aberto, ou seja, eles colocaram eles num campo aberto com várias atividades para eles fazerem também. E vimos que o exercício resistido diminui a hiperlocomoção daqueles que tinham fenótipo relacionado à doença de Alzheimer, igualando ao grupo controle. Ou seja, eles não ficaram dispersos, eles se equipararam ao movimento do grupo controle também nessa relação. Aqui nós temos também a fala da doutora Beatriz Monteiro, minha parente, Beatriz Monteiro Longo. O exercício físico resistido se confirma cada vez mais como estratégia efetiva para evitar o surgimento de sintomas do Alzheimer esporádica, que não é associada a mutação herdada, no caso, né? É uma coisa mais esporádica, que é multifatorial e pode estar relacionado ao envelhecimento ou para retardá-los nos casos de forma familiar da doença. Ou seja, gente, aqui tem, eu vou deixar o link também dessa matéria e dos estudos aqui na descrição do vídeo, para vocês também darem uma olhada, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe uma relação grande que liga o Alzheimer à falta de atividade. E também existe uma relação que liga a alta atividade, a musculação, a prevenção do Alzheimer, a diminuição dos sintomas e as características dessa doença. E isso é uma coisa que deve ser estudada à exaustão, porque se você busca um tratamento mais natural, mas sem o uso de medicações, isso já é um benefício grande. E só temos a ganhar como seres humanos com isso. Bom, aqui nós já temos outra coisa também, que é o vídeo do Dr. Paulo Musi, muito famoso aí na internet, falando sobre exercício físico. Exercício físico diminui a ansiedade. Ele diz essas falas aqui num dos cortes do podcast, de algum podcast que ele participou. E nós vamos aqui acompanhar a fala dele sobre esse assunto. Vamos ver aqui. Por que o exercício dá uma inibida na ansiedade? Porque ele desgasta tudo que você tem de neurotransmissor. Na realidade, ele modifica esse gasta. Dá uma inibida na ansiedade. Porque ele desgasta tudo que você tem de neurotransmissor. Na realidade, ele modifica esse equilíbrio, tá? Pensa que o processo de ansiedade, se a gente fosse falar de ansiedade e depressão de uma maneira muito rude, muito grosseira, né? A ansiedade é a característica da pessoa cuja mente vive no futuro. A depressão é a característica da pessoa cuja mente vive no passado. Então, ou eu vivo em medo, ou eu vivo em arrependimento. Isso é muito verdade, gente. Eu tive também depressão, já tratei bastante com psicólogo, tenho ansiedade também, tenho crise de ansiedade, e isso que ele falou mesmo parecendo ser a grosso modo, isso é bem verdade. É excesso de passado e excesso de futuro, arrependimento e outras cargas que a pessoa carrega. Quando você é confrontado com uma situação que você tem que resolver agora, você tem 200 quilos no seu peitoral e esse peso está baixando. Você não está pensando em passado, você não está pensando em presente, você não está pensando em futuro, você está pensando em empurrar essa porcaria, porque aquilo vai te esmagar. E aí você empurrou uma vez. Faltam 7. Nossa. Caramba. Faltam 15. Se você tem um treinador que seja um pouquinho mais sádico com você, ele vai olhar para você cansado e falar, vai, mais 11. Oi? Então, o exercício, do ponto de vista de exercício mental, de prova mental, ele obriga você a ficar no momento. Você tem que prestar atenção. Por isso tem certas coisas que, por exercício, quando a gente fala de treinamento, para o sujeito falar, eu treino, ele depende de progressão. Então, eu treino. Essa parte que ele fala realmente do viver o momento, realmente quando você está no exercício, quando você está treinando, malhando, você está naquele momento ali, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo, porque senão você faz tudo errado e acaba que você se prejudica com aquilo ali. Então, a concentração no momento inibe bastante, nesse sentido, a ansiedade também, realmente.
O exercício, do ponto de vista de exercício mental, de prova mental, ele obriga você a ficar no momento. Você tem que prestar atenção. Por isso tem certas coisas que, por exercício, quando a gente fala de treinamento, para o sujeito falar, eu treino, ele depende de progressão. Então só é um treinamento quando o esforço físico progride, ou seja, hoje eu levantei 1 quilo, amanhã eu levantei 1,2 kg. Isso é treinamento. Mas só 200 gramas? Sim, houve progressão? É um treinamento. Eu treino muito, mas o que você faz? Todo dia faço 3 séries de 15 abdominais. Isso não é um treinamento. Isso é um condicionamento. Dá pra ver a diferença, né? Realmente o Paulo Musi foi cirúrgico nesse comentário, realmente. Não há progressão, não há treinamento. Há um condicionamento. Você está se condicionando. Eu, por exemplo, eu pedalo todo dia, quase todo dia, com meus filhos. Eu carrego a Maria Esther na frente e o José na garupa. E aí todo dia eu faço o mesmo percurso, do mesmo tanto de vezes. E aí, no caso, eu estou treinando? Não, eu estou me condicionando. Isso é um condicionamento. É muito diferente de você, por exemplo, eu pegasse eles e fizesse mais 2 quilômetros de diferença. Aí eu estava treinando. Também existe essa diferença. Isso é interessante explicar, né? E a outra coisa, uma coisa chamada atenção plena. A atenção plena é um território ainda explorado por alguns gurus, né, por algumas pessoas que elas tentam se aproximar daquilo que as pessoas gostariam de ouvir e trazer uma solução mágica e rápida para aquilo que são as dores que elas têm. Mas a pessoa que fez a melhor aproximação disso, né, ou uma das pessoas que fez a melhor aproximação disso, foi um pesquisador, um cara chamado Consenza, né, que ele escreveu um livro muito bacana sobre atenção plena e neurociência. E ele mostrou que no livro, aonde falta a nossa atenção. E o exercício físico, no modo treinamento, é uma coisa que necessita de atenção plena. Como eu falei para você, Bianca, você tem 200 quilos descendo do seu peito. Você acha que você vai prestar atenção em alguma coisa? Então, chegou um WhatsApp, né? Chegou aqui, soltei. Bom, acabou. Já foi, Você arranca Morreu. E outra, isso te ajuda, por exemplo, a largar determinadas coisas que chegam a criar um vício. A gente falou, por exemplo, do TikTok. Por que o TikTok é tão viciante? Porque 15 segundos é o tempo que o seu cérebro ele é ligado na dopamina. Dopamina ele é um estímulo de motivação, só que ele não tem a duração. Exemplo, você vê, por exemplo, na tela uma TikTok propaganda de um site de comida. Na hora você fala assim, gostoso. Por quê? Teu cérebro aceitou aquela sugestão, mandou aquele impulso de motivação, você foi no telefone e pediu. Pode ver que quando chega a comida, você fala assim, não estava com tanta vontade assim. Por quê? Porque a dopamina caiu sobre a noradrenalina. Só que como aquilo demorou, a noradrenalina caiu também, então não teve sustentação do que aquele estímulo. A comida já chegou. 30 minutos, 40 minutos. Por isso que a briga de todo restaurante, de certa forma, é te entregar rápido. Porque quando ele te entrega rápido, independente... Eu quero saber que lugar é esse que o Paulo Musi está frequentando que está entregando rápido as coisas. Que aqui não tá assim, não. Do que é a tua resposta em relação à qualidade do alimento, o sabor, a tua percepção de satisfação, de satisfação e de eficiência dos caras, é a entrega. Entendi. Se ele te entrega dentro do prazo que você está esperando, você vai de novo. É que nem uma aposta, né? Por que a aposta ela vai te viciar? Porque você vai ganhando um pouquinho, ganhando um pouquinho, ganhando um pouquinho, ganhando um pouquinho, ganhando um pouquinho. Você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. É o TikTok. 15 segundos. Um cachorro, um cacto, um periquito, um pornô. Pornô. Volta. Não é. Aquela coisa recorrente, efêmera, aquilo é confortável. Né? Ele gera uma sensação de conveniência que o teu cérebro também gosta. Por quê? Porque ele não precisa se esforçar para trabalhar nisso. O exercício ele não tem disso. O exercício ele leva o estresse ao máximo. Então você está produzindo beta-endorfina por quê? Você já sentiu dor de treinar. Sim. O teu cérebro ele cria um mecanismo para fazer com que você consiga enfrentar essa dor. Ele libera beta-endorfina, isso é fisiologia. Né? Então a beta-endorfina não é uma coisa que vou fazer exercício para liberar beta-endorfinas. Só se você fizer um exercício muito intenso. Por quê? Porque o mecanismo de defesa central, ou seja, do cérebro, para inibir a sensação de dor que você está sentindo,
é a liberação de beta-endorfinas. Por isso que quando você tem uma dor, uma inflamação, mas treinar melhora a minha dor. Lógico que melhora. Né? Além de ter as questões locais, de inflamação local que modificam, você tem a liberação de beta-endorfina, que é um mediador, né, que funciona quase como se fosse um analgésico para isso. Isso a gente só falou de beta-endorfina. Mas no corpo você libera adrenalina. No cérebro você libera noradrenalina. Você libera dopamina para você ir para o próximo exercício. Com o tempo de treinamento, você vai acumulando serotonina, que vai te dar a sensação de prazer e satisfação. Bom, vocês puderam ver aí, né, que o Paulo Musi, como sempre, muito bem explicado nas coisas que ele diz, qual é a relação realmente entre a ansiedade, a depressão e a prática de musculação e atividade física. É bem importante se dizer isso, porque as pessoas frequentam a academia muitas vezes e param de ir, fica naquele movimento de ir, vai e faz a matrícula e não vai de novo e tudo mais, mas é importante que a gente faça alguma atividade, não precisa ser na academia, pode ser alguma atividade que te deixe concentrado naquilo ali, que você esqueça um pouco da sua ansiedade, da sua depressão e você se concentre no agora, no momento que você está fazendo aquela atividade. Porque assim, você vai aos poucos se tornando mais independente dessa sua condição. Não estou dizendo curado, estou dizendo independente. Que você vai ficar num outro estado, em outra vibe, como diz o povo aí. Bom, agora pra finalizar eu peguei aqui um vídeo divertido aqui. Ele tá em inglês, mas não se preocupe que vocês vão conseguir entender. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender tudo que o rapaz aqui vai dizer. Principalmente se você for fisioterapeuta, você vai se identificar com algumas situações que acontecem aqui nesse vídeo. Vamos lá. I hate writing notes. Ele acabou de dizer que odeia escrever documentos. Coisas que só o fisioterapeuta vai entender. Ponto. Okay, what would you rate your pain from 0 to 10, 0 being no pain at all, 10 being the worst pain? Aqui ele acabou de explicar qual é o nível da sua dor. Sendo de 0 a 10. E sendo 0 nenhuma dor e de 10 a pior dor que você já sentiu. A gente faz essa pergunta no consultório para as pessoas, né? Para determinar assim, qual é o nível de dor que a pessoa está sentindo. I'm probably gonna give it a 12 out of 10. You see Aí a mulher responde o quê? É de 0 a 10. Aí a mulher responde o quê? 12. Qual é o sentido disso? how that's not possible though, right? Like 0 is no pain at all. 10 is you're being mauled by a bear and I have to get you to an emergency room. Bom, o que ele acabou de dizer aqui? 0 é dor nenhuma. 10 é muita dor, no caso, né? E no caso 12 seria ele a pessoa ser mordida por um urso e ter que levar na emergência nesse instante. Right now. Right. I mean, it's been hurting pretty bad though. I'd probably give it a 12. Have you seen this new cat video? It's so funny. Is that feeling okay? Is that hurt right there in that motion? You know it's my left leg, right? Cara, que isso aqui é muito real. Eu literalmente já fiz isso uma vez. Eu tava mexendo na perna de uma paciente e perguntando se tava sentindo bem ou não. A pessoa disse, mas é a outra perna. Isso é muito real, gente. Muito real. Yeah. I was just checking the specs on for your reflexes and the cortex. I'm an idiot. So tell me a little bit about your pain. What's been going on? Actually, I really haven't had any pain. The only time I notice it is if I do like this. Hold on, let me find it. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô me identificando tanto com esse vídeo. Isso é real, realmente. A gente fala assim, como é que é a sua dor? Como é que acontece? Aí a pessoa diz, não sinto quase nada. É só quando eu viro a minha cabeça
quando eu fico de cabeça para baixo que eu sinto alguma dorzinha na coluna, mas fora isso, então por que diabos a pessoa ia ficar de cabeça para baixo? Por quê? Qual é o motivo? Qual é a circunstância que a pessoa ia ter que ficar de cabeça para baixo em algum momento? Oh, yeah, like right here. Right here, I can feel something, like right there. So when would you actually ever do that, though, throughout your day? Oh, Por quê? yeah, I don't actually ever do that. I mean, it just if I did do that though, like this, like I could really feel it. So don't do that then. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações que eu explanei aqui, dos vídeos que eu trouxe. E se inscreva no canal, deixe o seu like e que vão aparecer vídeos como esse e outros temas na área da saúde toda semana. Muito obrigado e fiquem com Deus.